Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre grupos e equipes e tomada de decisão. Para tentar tornar isso também mais fácil de vocês entenderem, vamos começar com essa frase aqui, que as pessoas falam muito, mas não acreditam nela. Duas cabeças pensam mais do que uma, sim. Por que essa frase é importante? Porque as pessoas têm conhecimentos diferentes, têm vivências diferentes, experiências diferentes, e elas enxergam as coisas de forma diferente. Quando a gente está disposto a ouvir o outro, a gente constrói algo melhor, ok? Por que as pessoas em geral se reúnem em grupos? A primeira é a busca de segurança. Eu já falei para vocês algumas vezes que o ser humano é um ser gregário, ele precisa do coletivo para viver. A gente também teve as nossas teorias organizacionais, da necessidade de autoestima, necessidade de associação e, por que não dizer, também de poder. Em grupo a gente pode mais do que sozinho, ok? Quais as diferenças? Existem grupos maiores, grupos menores e os grupos heterogêneos. Os grupos menores sempre vão fazer as coisas de forma mais rápida do que os grupos maiores. A vantagem do grupo maior é que você tem mais visões diferentes, mas eles vão ter um tempo de realização diferente. O grupo heterogêneo é aquele grupo que reúne do jovem ao idoso, as diferentes etnias, as diferentes orientações sexuais, a diversidade. Por que diversidade é legal? Porque diversidade significa visões diferentes sobre uma mesma coisa que se complementam. Eu vou dar um exemplo real para vocês. Quando o carro elétrico estava sendo desenvolvido, lá no final tinha uma comissão e neles tinha um deficiente visual. E aí o pessoal ficou maravilhado com o fato da cabine interna ter zero barulho e todo mundo espantado, como ia reduzir o barulho nas cidades, todo mundo feliz, até que esse deficiente visual virou-se para os demais e disse: olha, realmente o carro de vocês é muito silencioso, a minha audição, em função da minha deficiência visual, é mais aguçada que a de vocês, o barulho aqui é praticamente nenhum, só tem um probleminha. A pessoa, como que probleminha? Eu como deficiente visual, eu dependo do barulho externo do carro para poder atravessar a rua sem ser atropelado. Vocês estão criando uma arma que vai matar cego por tudo quanto é canto do mundo. Graças a essa visão, se introduziu no barulho externo um pequeno barulhinho que aos ouvidos das pessoas praticamente não gera nada, não é desagradável, mas para o deficiente visual permite que ele saiba que está vindo um carro elétrico por ali, certo? Acho que vocês não sabiam dessa, né? Outra coisa importante, eu tenho que tomar cuidado com as atitudes antissociais que tem gente que faz para tentar desfazer um ambiente de trabalho adequado. Quando alguém está revoltado por algum motivo, ele ou ela acaba gerando isso e eu tenho que ter uma ação rápida nesse sentido. Já falei para vocês que quando é atitudinal a gente consegue, quando é de caráter a gente se livra, tá, pessoal? Isso vale sempre. Por exemplo, sair mais cedo, reduzir o ritmo de trabalho, desperdiçar recursos, sabotagem, mentir sobre as horas trabalhadas, mostrar favoritismo, fazer fofoca. Tá, Sérgio, como é que eu resolvo fofoca? Vou dizer para vocês o que eu fazia, tá? Eu trabalhava com 1.500 a 2.000 pessoas em cada um dos hospitais onde eu trabalhei. Então, toda vez que alguém vinha me trazer uma fofoca, eu parava o que estava fazendo e dava toda a atenção do mundo. Eu deixava a pessoa falar absolutamente tudo. No término, ele ou ela geralmente estava falando mal de algum colega e eu falei assim: olha, isso que você está me contando é bastante grave. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar este colega aqui para a sala, você vai falar tudo isso de novo na frente desse colega para que eu possa ver a versão deste outro colega. E a resposta invariavelmente era a mesma. Não, peraí, aí você vai me deixar mal, eu estou contando para ti, o que você vai fazer com a informação é problema teu. Não, o que você está me contando é extremamente grave e se for verdade, e eu acredito que seja, porque senão você não estaria aqui me contando, é importante que eu tenha a versão do outro lado para saber se de repente houve um problema de comunicação ou de má compreensão. E aí eu tenho que tomar as devidas providências. Não, então deixa para lá. Então tá, deixava para lá. Deixava para lá mais ou menos, tá, pessoal? O que acontecia? Essa pessoa saía da sala, ela ia falar com outra pessoa do setor, dizendo: olha, esse chefe é um idiota. Esse chefe, eu fui falar lá sobre fulano de tal, dizer isso, isso e aquilo, e isso que queria chamar o outro, imagina, ia me deixar na pior. O colega que estava ouvindo aquilo, lá com os botões dele sem comentar nada, ou dela sem comentar nada, dizia: ah, tá, então tu é um dedo duro, né? Tu ia entregar aos outros, né? E o chefe não quis ouvir
e levar isso para frente, então tá, esse chefe não gosta de fofoca, é bom eu saber porque eu também não vou levar. Sérgio, e aí? E se aquilo fosse verdade? Bom, aquilo me servia de alerta para ficar de olho na pessoa que foi identificada, mas reduzia sensivelmente as chances de ter fofoca, porque viam que eu não dava guarida para fofoca. Quando muita gente começa a fazer isso e você aceita, a fofoca vira um instrumento de poder dentro da organização. Então, cuidado, certo? E a praga do momento, que é o maldito do assédio moral ou assédio sexual. Não se pode tolerar isso dentro de uma organização de maneira alguma. A folga social, uma expressão que eu gostaria que vocês aprendessem, tá? Vamos lá. É um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com grupos. Muitas vezes o trabalho começou a aumentar e as pessoas começaram a reclamar que estão fazendo serviço a mais do que faziam antes. E aí, se você não é um gestor experiente, você acaba colocando mais gente para atender aquela reclamação. Então, antes de sair colocando mais gente, a minha dica é: verifiquem se os processos não podem ser alterados. Muitas vezes a maneira como vocês abordam as coisas pode ser alterada, diminui o papelório, diminui os fluxos e as pessoas acabam tendo sobra de tempo. Depois de vocês implementarem essas modificações, as pessoas vão parar de reclamar e você vai conseguir ter mais serviço, mais demanda para aquelas pessoas. Vai chegar um determinado ponto, e para isso você precisa ter indicadores, que sim, você vai precisar crescer em gente. Sabe por quê, pessoal? Se hoje 3 pessoas, estou chutando aqui 3, tá? Se 3 pessoas fazem muita coisa, e elas dedicam lá 85, 90% do tempo delas fazendo aquelas coisas, se você bota uma 4ª pessoa, as pessoas vão reduzir para 60% e nunca mais vão chegar nos 80, 85, porque agora tem mais uma. Então, mesmo que você queira aumentar a carga de serviço e que todo mundo passe a ter 80, você não consegue criar resistência. Então, você tem que tomar cuidado com os monstros que você cria, porque depois para tirar é complicado. Outras curiosidades para compartilhar com vocês é que um grupo com um número ímpar sempre tende a ser melhor do que aquele número par, porque esse ímpar ajuda na votação, ao desempate. E grupos com 5 ou 7 membros conseguem obter o melhor das características dos grupos pequenos e grandes. Pessoalmente, 5 eu acho que é o grupo máximo para ter. Medidas para estimular a coesão do grupo. Uma é diminuir o número de pessoas que tem nesse grupo. Se tiver gente demais, fica mais difícil de alcançar objetivos em comum, fica mais difícil de chegar a uma concordância, né? Também, quanto mais tempo essas pessoas passarem juntas, e não necessariamente só no local de trabalho, mas fora dele, sem falar de trabalho, também é importante. Estimular a competição entre outros grupos, mas é uma competição saudável, não aquela competição que vai gerar valor pecuniário no final, tá? É uma competição do tipo, para o bem de todos, vamos ver qual o grupo que consegue alcançar aquele objetivo primeiro e vamos ver o que eles fizeram de diferente para a gente poder fazer no outro. E sempre dar recompensas para o grupo. Por quê? Porque sempre que alguém consegue alguma coisa, sempre teve alguém que se matou, mas não apareceu tanto. É o caso do camarada que faz gol, mas as pessoas esquecem que aquele que fez gol teve 3 ou 4 jogadores antes que foram passando a bola até chegar naquele que fez o gol. Mas quem aparece na imprensa, o que fez o gol. Na hora de tomar decisões. Bom, a vantagem da decisão individual é que ela é muito mais rápida, não necessita discutir alternativas, você sabe quem tomou a decisão e quem vai responder pelos resultados, e as pessoas costumam ter mais coerência individualmente que quando estão em grupos, tá? Já em grupo, você tem mais conhecimento para compartilhar, maior diversidade de pontos de vista e geralmente essa decisão tem mais qualidade. E na hora que você toma uma decisão, como teve mais gente envolvida nessa tomada de decisão, mais fácil das pessoas aceitarem aquela decisão que foi tomada. E o que é melhor, individual ou em grupo? Bom, tudo depende. As decisões em grupo são sempre mais eficazes, porque tem mais alternativas e criatividade. E as decisões individuais são mais eficientes porque gastam menos tempo e recursos. Não tem receita de bolo, vocês vão ter que ir adequando à medida que os problemas vão aparecendo. Os pontos fortes de um grupo
que os conhecimentos são mais completos, né? Existe uma maior diversidade de pontos de vista, decisões com maior aceitação e precisão. E dentro dos pontos fracos, em função do tempo que a gente perde, as pressões para as pessoas atingirem um consenso, a possibilidade de um indivíduo sobre os demais, isso também acontece com muita frequência, e ambiguidade da responsabilidade. O que é isso? Ninguém assume. Não, foi de todos. E quando é de todos, não é de ninguém, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa possibilidade. O que é um grupo? O que é uma equipe? Um grupo é um conjunto de pessoas atrás de um objetivo em comum. Definição de organização. Uma equipe é um time atrás de uma meta, né, ou de um objetivo comum. Qual é a diferença do grupo para a equipe? A equipe, se eu hoje não chegar bem, os demais membros da equipe vão fazer mais do que fariam normalmente para poder compensar a minha ausência ou a minha baixa produtividade. Num grupo, eu sempre vou ficar te cobrando. Eu hoje estou me matando, você não está fazendo nada. Numa equipe, a gente entende que hoje aquele membro não está bem e amanhã pode ser eu e ele vai fazer no meu lugar ou ela vai fazer no meu lugar. E numa equipe, a gente fica muito feliz quando aquele ou aquela que a gente considera um líder natural lá dentro é levado para um posto superior. A gente vai ficar com saudades, vai sentir pena, mas a gente fica feliz e sabe que mais cedo ou mais tarde também vai chegar a nossa vez. Num grupo, a gente fica com inveja quando o outro vai e a gente não vai. Então, é uma diferença extremamente importante entre grupo e equipe. Tem pessoas que trabalham durante 30, 40 anos e nunca trabalharam em equipe na vida. É muito triste. O problema das equipes foi que eu já comentei com vocês, ele é efêmero, ele é passageira. Como as pessoas ali são muito boas, elas acabam sendo promovidas e a equipe se desmonta. O trabalho em equipe, de uma forma geral, tem sido buscado pelas empresas, porque quando eu tenho uma equipe, eu não preciso de ter supervisor nem coordenador. Um vigia o outro, um ajuda o outro, todo mundo participa. As decisões são democráticas e um vai estimulando o outro. Eu não preciso de um supervisor ou coordenador com chicotinho, como se fosse um feitor de escravo. E já num grupo, essa pessoa que compõe o grupo, ele não tem a mesma satisfação que teria numa equipe, porque na verdade ele está procurando um êxito pessoal, né? A nossa famosa teoria da expectativa. Nas equipes, não só uma parcela do todo, mas a responsabilidade pelos resultados e pelo atingimento das metas é de todo mundo, né? Então, as equipes são sempre inovadoras e competitivas e os grupos, eles fazem dentro da mesmice, só fazem porque tem que fazer. Nas equipes há uma distribuição de tarefas e uma interdependência entre as pessoas que fazem parte e todo mundo se sente responsável por cada uma das suas partes. Ponho na cabeça de vocês que ninguém consegue fazer tudo sozinho, nem deve tentá-lo. Quanto mais a gente partilhar um trabalho, menos erros devem acontecer. A gente minimiza ou elimina até esses erros. Quando a gente cria esse clima de camaradagem, de confiança, a gente se torna uma equipe, a gente vai trabalhar muito feliz. A gente se convive até nas folgas junto, de tão feliz que a gente está. Então, para isso, pessoal, a gente precisa cooperar sempre, ajudar os colegas que estão em dificuldades a atingir uma meta, estender uma mão e entender que hoje é aquele colega, amanhã pode ser eu, né? Posso ser eu. Então, eu quero agradecer a vocês. Esse é o nosso último encontro da disciplina. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Se Deus quiser, nos veremos mais para frente. Um abraço.